Imagina só a cena. Sexta-feira à noite, 8 horas. Um bilionário no centro de Manhattan, taça de uísque na mão, cercado de bajuladores, comemorando a fusão que vai cimentar o legado dele para sempre. Ele tem a empresa perfeita, a amante perfeita e a esposa silenciosa perfeita. Mas ele cometeu um erro fatal. Ele achou que o silêncio da esposa era submissão. Ele estava errado. Era preparação. Quando o sol nasceu sobre o Central Park na manhã seguinte, esse homem não estava apenas solteiro. Ele estava na miséria. Essa é a história de como Helena não apenas deixou o marido. Ela o deletou da existência. O evento beneficente da Fundação Sterling era daqueles onde as flores custam mais que a faculdade de muita gente. O salão de baile do Plaza Hotel estava sufocante, perfumado com perfumes caros e aquele cheiro metálico de ambição que paira no ar quando tem gente rica demais num lugar só. Helena Sterling estava parada perto da escultura de gelo, uma observadora silenciosa num vestido de seda verde esmeralda que caía sobre seu corpo esguio como uma armadura líquida. Ela girava seu copo de água com gás, observando o marido, Marcus. Marcus Sterling, CEO da Sterling Dynamics, estava no centro das atenções perto da orquestra. Era bonito daquele jeito agressivo de predador. Maxilar afiado, dentes caros, e olhos que olhavam através das pessoas ao invés de olhar para elas. Naquele momento, ele estava rindo de uma piada do senador Reynolds, com a mão descansando de forma casual, mas possessiva, na parte baixa das costas da sua diretora de comunicação, Jessica Thorne. Para um olho destreinado, parecia um chefe e sua funcionária compartilhando um momento de triunfo profissional. A fusão com a Helios tinha acabado de ser fechada no dia anterior. A Sterling Dynamics tinha adquirido uma rival massiva, garantindo a dominância de Marcus no setor de tecnologia pela próxima década. Mas Helena tinha um olho treinado. Ela via como o polegar de Marcus traçava o tecido do vestido de Jéssica. Ela via como Jéssica se inclinava para o toque, seus olhos disparando em direção a Helena com uma mistura de pena e triunfo. Uma voz surgiu ao seu lado. Ele está de bom humor essa noite. Helena não se virou. Ela conhecia aquela voz. Era Arthur Penhaligon, o diretor financeiro da empresa, e uma das poucas pessoas que Marcus realmente temia. O acordo da Helios está fechado, Arthur. Helena disse, sua voz calma, não traindo nada. Ele se sente invencível. Arthur tomou um gole da sua bebida. Ele se sente invencível porque o código que você escreveu para o algoritmo de logística é a única razão pela qual a avaliação passou na due diligence. Ele planeja reconhecer isso. Helena finalmente se virou para olhar o homem mais velho. Isso importa. A empresa ganha. Todos ganham. Você não ganha nada, Helena. Arthur murmurou, baixando a voz. Eu vi o rascunho da nova alocação do fundo fiduciário. Ele está movendo ativos para contas offshore nas Ilhas Cayman. Contas onde seu nome não aparece. A expressão de Helena não vacilou. Eu sei. Arthur piscou, surpreso. Você sabe. Eu sei sobre as contas, Arthur. Eu sei sobre o apartamento que ele comprou para Jéssica em Tribeca através da empresa de fachada Red Nova LLC. Eu sei que ele planeja me entregar os papéis do divórcio na segunda-feira de manhã, citando diferenças irreconciliáveis para poder se casar com ela antes do fim do ano fiscal. Arthur ficou olhando para ela, seu copo congelado a meio caminho da boca. Helena, se você sabe, por que está aqui parada bebendo água? Você precisa de um advogado. Você precisa garantir sua propriedade intelectual. Helena olhou de volta para Marcus. Ele estava brindando com champanhe agora, Jéssica radiante ao seu lado. Ele parecia um rei. Eu não preciso de um advogado, Arthur, Helena disse suavemente. Eu preciso de um cronograma. A que horas os mercados asiáticos abrem? Arthur franziu a testa, confuso com a mudança de assunto. Tóquio abre em 4 horas. Por quê? Helena colocou seu copo de água numa bandeja que passava. Ela checou seu relógio. Era um Patek Philippe, um presente de Marcus pelo 5º aniversário de casamento. Ele tinha gravado, tempo é dinheiro. 4 horas, ela sussurrou. Deve ser suficiente. Ela olhou para Arthur uma última vez. Vá para casa, Arthur. Venda suas opções de ações pessoais na Sterling Dynamics. Faça isso esta noite pelo sistema de negociação pós-horário. Helena, o que você vai fazer? Ela não respondeu. Ela simplesmente ajustou o fecho de diamante da sua bolsa, alisou seu vestido e começou a andar. Ela não andou em direção a Marcus para fazer uma cena. Ela não andou em direção a Jéssica para jogar uma bebida. Helena Sterling andou em direção à saída.
Enquanto passava pelo círculo de bajuladores ao redor do marido, Marcos a viu pelo canto do olho. Ele franziu a testa, irritado que ela estava se movendo sem a permissão dele. Ele articulou com os lábios a palavra onde. Helena não articulou nada de volta. Ela simplesmente ofereceu a ele um pequeno fantasma de sorriso. Um sorriso tão frio que deveria ter congelado o champanhe no copo dele. E atravessou as portas duplas. Marcos bufou, virando de volta para Jéssica. Deixa ela ir, provavelmente está com dor de cabeça. Ela é fraca. Jéssica riu baixinho, sussurrando no ouvido dele. Ela é irrelevante, Marcos. Essa noite é sobre o futuro. Ao futuro, Marcos disse, erguendo seu copo. Ele não fazia ideia de que o futuro dele tinha acabado de sair pela porta. E ela tinha as chaves do reino na bolsa. O manobrista trouxe o carro. Não era limusine Sterling. Era um sedã preto discreto que Helena tinha pedido por um aplicativo de transporte usando um pseudônimo. Para onde, senhora? O motorista perguntou. Aeroporto Teterboro, Helena disse. Ela puxou um telefone da bolsa. Não era seu iPhone principal. Era um telefone descartável, um Android barato. Ela discou o número. Iniciar protocolo 0, ela disse. Do outro lado, uma voz distorcida respondeu. Código de autorização necessário. Código Prometheus libertado. Autorização Helena Vance. Houve uma pausa. Protocolo iniciado. A limpeza começa em T-10 minutos. Boa sorte, senhorita Vance. Ela desligou e abaixou a janela, jogando o telefone descartável numa boca de esgoto enquanto o carro entrava na rodovia. Ela respirou fundo. Por 10 anos, ela tinha sido Helena Sterling, a esposa troféu, a ex-analista de dados que teve sorte de casar com o chefe. O mundo tinha esquecido que antes de ser esposa, Helena Vance era uma prodígio no MIT. Eles esqueceram que foi ela quem construiu a arquitetura Core X em que a Sterling Dynamics rodava. Marcos era o rosto. Ele era o vendedor. Mas Helena era o cérebro. E cérebros guardam muita coisa. De volta ao Plaza, a festa estava acabando. Era 1 da manhã. Marcos estava bêbado de sucesso e uísque. Ele tropeçou para dentro da limusine com Jéssica, sem se importar com quem via. Para a cobertura, Marcos rosnou para o motorista. E Helena? Jéssica perguntou, fingindo preocupação. Quem se importa? Marcos riu, afrouxando a gravata. Deixa ela dormir no quarto de hóspedes. Segunda ela vai embora. O acordo pré-nupcial está blindado. Ela fica com a casa nos Hamptons e uma pensão mensal. Só isso. Eu fico com a empresa. Eu fico com os bilhões. Eles chegaram na cobertura Sterling na Rua 57, um triplex no céu com vista para o parque. Marcos usou a impressão digital para abrir o elevador privado. Eles tropeçaram para dentro do hall de entrada. Estava silencioso. Silencioso demais. Helena! Marcos gritou, sua voz ecoando nos pisos de mármore. Sem resposta. Ela provavelmente está emburrada na cama, Marcos murmurou. Ele levou Jéssica em direção ao quarto principal. Ele chutou a porta. A cama estava perfeitamente arrumada. Nenhuma ruga nos lençóis de algodão egípcio. Marcos franziu a testa. Ele andou até o closet, um espaço do tamanho de um apartamento pequeno. Ele abriu as portas. O quê? Vazio. Não apenas faltando alguns vestidos. Vazio. Os cabides onde seus vestidos de alta costura ficavam estavam vazios. As prateleiras que guardavam suas bolsas Hermes estavam limpas e vazias. O cofre de joias estava aberto e vazio. Ela se mudou. Jéssica perguntou, olhando ao redor do espaço cavernoso. Marcos sentiu uma pontada de irritação. Ela deve ter contratado uma mudança enquanto estávamos no evento. Que mesquinha. Tudo bem. Me poupa o trabalho de expulsá-la. Ele marchou até o lado dele do closet onde seus ternos sob medida estavam pendurados. Ele procurou o cofre biométrico escondido atrás de um painel falso. Era onde ele guardava os HDS, os backups, o livro negro, as chantagens que tinha sobre senadores e concorrentes. Ele pressionou o polegar contra o scanner. Bip. Uma luz vermelha piscou. Acesso negado. Marcos piscou. Ele limpou o polegar na camisa e pressionou novamente. Bip. Incompatibilidade biométrica. Droga. Marcos rosnou. Ele digitou o código de substituição manual. 1985000. Sua data de nascimento. Bip. Código inválido. O que está acontecendo? Jéssica perguntou, sentindo a mudança no ar. Marcos puxou seu telefone. Vou ligar para a segurança.
Vou mandar prender ela por roubo. Ele tocou na tela. O Face ID não o reconheceu. Ele digitou sua senha. Dispositivo apagado. Por favor, faça login. Seu estômago despencou. Foi como se o elevador tivesse cortado o cabo. Ele correu até a mesa de cabeceira e pegou o telefone fixo, uma linha segura antiquada conectada diretamente ao servidor privado da Sterling. Não havia tom de descagem. Apenas um chiado estático morto. Marcos. A voz de Jéssica estava tremendo agora. Por que as luzes estão piscando? O sistema de casa inteligente, controlado por um servidor central no porão, de repente entrou em surto. As luzes brilharam a 100%, branco cegante, então desligaram completamente. As persianas automatizadas subiram, expondo às janelas as luzes da cidade. Na tela de televisão de 85 polegadas montada na parede, a estática clareou. Uma única linha de texto apareceu em fonte branca contra um fundo preto. Olá, Marcos. Você queria controle total. Agora você não tem nada. Marcos ficou olhando para a tela. Pela primeira vez na vida, o álcool evaporou do seu sistema, substituído por um terror frio e afiado. O silêncio na cobertura foi quebrado pelo som do telefone de Jéssica tocando. É do escritório, Jéssica disse, olhando para a tela. É o gerente do turno da noite. Me dá isso, Marcos rosnou, arrancando o telefone. Aqui é Sterling. Senhor Sterling, graças a Deus. O jovem do outro lado estava hiperventilando. Temos uma situação. Código vermelho. Que tipo de situação? Estamos bloqueados, senhor. Tudo. Os servidores de e-mail, os backups na nuvem, o software de logística financeira. Começou há 10 minutos. O sistema simplesmente se autodevorou. Como assim se autodevorou? Marcos rugiu, andando de um lado para o outro no quarto escuro, iluminado apenas pelo brilho da cidade. É uma criptografia em cascata, senhor. Está reescrevendo o código-fonte em tempo real. Toda vez que tentamos parar, ele deleta outro terabyte de dados. Tentamos acessar o diretório raiz para cortar a energia, mas as senhas de administrador foram mudadas. Mudadas para quê? O nome de usuário foi mudado para Escritora Fantasma, e a dica de senha é a verdadeira fundadora. Marcos congelou. Ele olhou para Jéssica, que estava tremendo no vestido caro. A verdadeira fundadora. 7 anos atrás, quando a Sterling Dynamics era uma startup falida, foi Helena quem ficou acordada por 3 semanas seguidas, reescrevendo o código lixo que Marcos tinha comprado de um desenvolvedor extinto. Ela tinha consertado. Ela tinha otimizado. Ela tinha construído o motor que fez dele um bilionário. E ele nunca tinha dado a ela uma única ação da empresa. Ele disse que era mais limpo se ele ficasse com a participação e ela fosse apenas a esposa dele. O que é meu é seu, amor, ele tinha dito. Coloca o time jurídico no telefone, Marcos ordenou, sua voz tremendo. Chama o CTO. Chama todo mundo pro escritório agora. Não conseguimos ligar para eles, senhor, o técnico de Ti gaguejou. O diretório da empresa sumiu. Os contatos dos funcionários estavam hospedados no servidor interno. Sumiu tudo. Marcos jogou o telefone de Jéssica contra a parede. Ele estilhaçou. Temos que ir pro escritório, Marcos disse, pegando suas chaves. Temos que parar os servidores fisicamente. Eles correram até o elevador. Marcos martelou o botão. Nada aconteceu. O elevador inteligente estava morto. Temos que usar as escadas, ele cuspiu. São 40 andares, Marcos, Jéssica chorou. Anda ou fica aqui e apodrece. Eles desceram 40 lances de escadas de concreto, suas roupas de gala manchadas de suor. Quando chegaram no lobby, Marcos estava ofegante. O porteiro olhou para ele com preocupação. Senhor Sterling, está tudo bem? Seu cartão de crédito foi recusado na entrega de comida que você pediu de madrugada. Marcos o ignorou e correu para a chuva. Ele não tinha telefone para chamar um Uber. Ele não tinha carteira. Tinha deixado no paletó lá em cima, e ele não ia voltar. Ele acenou para um táxi amarelo, parecendo um louco de smoking. Wall Street. Torre Sterling. Agora. Dinheiro adiantado, amigo, o taxista disse, olhando para ele desconfiado. Marcos apalpou os bolsos. Vazio. Ele olhou para Jéssica. Dá dinheiro para ele. Jéssica abriu a bolsa. Só tenho 20. Pega isso, Marcos gritou, jogando a nota no motorista. A viagem até Wall Street levou 20 minutos. Cada minuto parecia um ano.
Quando chegaram no elegante prédio de vidro que levava seu nome, o lobby estava no caos. Pessoas correndo de um lado para o outro. Seguranças pareciam confusos. As catracas estavam travadas, piscando vermelho. Marcos pulou a catraca. Ele correu até a sala de servidores no 5º andar. As paredes de vidro da sala de servidores revelavam o horror lá dentro. As luzes nos racks de servidores, normalmente um verde piscante e calmo, estavam laranja sólido. Arthur Penhaliga estava parado ali, observando as telas. Ele parecia calmo. Estava usando seu casaco, segurando uma caixa de pertences pessoais. Arthur. Marcos o agarrou pelas lapelas. Para isso. Você tem a chave mestre. Sobrescreve o sistema. Arthur gentilmente removeu as mãos de Marcos. Não posso, Marcos. A criptografia está usando o protocolo Vance. O que diabos é o protocolo Vance? É uma proteção que Helena escreveu 5 anos atrás. Ela me disse que era uma defesa contra espionagem corporativa. Se alguém tentasse roubar a propriedade intelectual central, o sistema se criptografaria e transferiria as chaves de propriedade para um drive externo offline. Arthur olhou para Marcos com uma mistura de pena e desgosto. Ela não ativou isso contra um hacker, Marcos. Ela ativou contra você. Onde está a chave? Marcos gritou. Onde está o drive externo? Eu imagino, Arthur disse, checando o relógio, que esteja em algum lugar sobre o Oceano Atlântico. Conserta isso. Eu me demiti há 1 hora, Marcos, Arthur disse. E vendi minhas ações. Você está por conta própria. Arthur foi embora, deixando Marcos olhando para os monitores. Na tela principal, uma barra de progresso mostrava: transferência de ativos 98% completa. E então veio o golpe real. Um alerta de notícias apareceu nas telas de televisão do lobby. A manchete dizia: urgente, SEC investigando Sterling Dynamics por fraude após vazamento de denunciante anônimo. Marcos caiu de joelhos. Não era só uma separação. Não era só um hack. Helena tinha liberado os registros financeiros. Os registros dos subornos. Os registros da evasão fiscal offshore. Os registros que provavam que a fusão com a Helios era baseada em números de usuários inflados. Seu telefone, que ele tinha deixado na cobertura, estaria tocando sem parar. Mas ali, no zumbido frio da sala de servidores morrendo, havia apenas o som da sua própria respiração pesada. Às 4 da manhã, os primeiros carros de polícia pararam em frente ao prédio. Mas Helena Sterling já estava a 10.000 metros de altitude, bebendo água com gás num jato particular pago por uma empresa de fachada que Marcos nem sabia que existia, observando o nascer do sol sobre as nuvens. Ela abriu seu laptop. O único arquivo estava na área de trabalho. Nome do arquivo: O Recomeço. Ela clicou. O sol nasceu sobre Manhattan, mas para Marcos Sterling, era a manhã mais escura da sua vida. O lobby da Torre Sterling, normalmente uma catedral de silêncio e poder, agora era uma cena de crime. Detetive Thomas Miller da Divisão de Crimes Financeiros da Polícia de Nova York não parecia impressionado com os pisos de mármore ou a arte abstrata. Ele andou até Marcos, que ainda estava caído contra a parede de vidro da sala de servidores, observando as barras vermelhas de progresso que indicavam perda total de dados. Marcos Sterling. Miller perguntou, sua voz áspera. Marcos levantou o olhar. Seus olhos estavam vermelhos, a camisa do smoking desabotoada, seus sapatos caros arranhados. Você não entende, Marcos balbuciou. Fui hackeado. Minha esposa. Ela roubou tudo. Você precisa prender ela. Miller puxou um papel dobrado do bolso do paletó. Não estamos aqui pela sua esposa, Sr. Sterling. Estamos aqui por você. Eu. Marcos se levantou, cambaleando levemente. Eu sou a vítima. Recebemos um pacote de documentos no gabinete do promotor há 3 horas, Miller disse, recitando as linhas padrão com indiferença praticada. Eles contêm registros detalhados de fraude eletrônica, negociação com informação privilegiada e falsificação de documentos federais de títulos referentes à fusão com a Helios. São mentiras, Marcos gritou. Ela fabricou isso. Os documentos incluem gravações de áudio, Sr. Sterling. Gravações de você autorizando os subornos para a campanha de reeleição do senador Reynolds em troca de aprovação regulatória. Gravações feitas dentro do seu escritório particular. Marcos ficou pálido. O escritório. Helena tinha redecorado o escritório dele ano passado. Ela insistiu na estética moderna de meados do século. Ela deve ter colocado escutas nas luminárias. Vire-se e coloque as mãos atrás das costas, Miller ordenou.
Você não pode fazer isso, Marcos gaguejou, olhando ao redor em busca de um aliado. Jéssica tinha sumido. Ela escapou no momento em que as sirenes da polícia soaram. Arthur tinha ido embora. Eu sou um bilionário. Eu emprego 5.000 pessoas. Agora você é só um cara num smoking sujo, Miller disse, fechando as algemas. Eram apertadas, frias, reais. A caminhada para fora do prédio foi um pesadelo. A imprensa já tinha sido avisada, provavelmente pelo mesmo disparo automático de e-mails que alertou a SEC. Enquanto Miller levava Marcos pelas portas giratórias, uma parede de flashes o cegou. Senhor Sterling, é verdade que a empresa está insolvente. Senhor Sterling, você usou fundos de pensão para pagar o apartamento da sua amante. Marcos, olha para cá. Ele tentou cobrir o rosto com o ombro, mas as algemas tornavam impossível. Ele estava exposto. A imagem de Marcus Sterling, o titã da tecnologia, sendo enfiado na parte de trás de uma viatura, estaria na capa do New York Post dentro de uma hora. A viagem até a delegacia foi silenciosa. Marcus olhava pela janela para a cidade que ele costumava achar que era sua. Agora os prédios pareciam barras de prisão. Na delegacia, ele foi processado como um criminoso comum. Impressões digitais, foto de fichamento. Tiraram os cadarços e o cinto para que ele não se enforcasse. Eu tenho direito a uma ligação, Marcos exigiu enquanto o empurravam para uma cela que cheirava a água sanitária e desespero. Faça valer a pena, o guarda disse, apontando para o telefone público na parede. Marcos discou para seu advogado pessoal, Bradford Calavai. Bradford era um tubarão. Cobrava $1.500 a hora e tinha mantido Marcos longe de problemas por uma década. Bradford, Marcos disse, sua voz falhando. Estou na primeira delegacia. Vem aqui. Preciso de fiança. Houve um longo silêncio do outro lado. Marcos, Bradford disse, sua voz tensa. Não posso te representar. O quê? Não me venha com essa conversa de conflito de interesse. Eu pago seu salário. Seu cheque do meu salário voltou, Marcos, Bradford disse friamente. Há cerca de uma hora. Todas as suas contas estão congeladas. O banco marcou tudo como produtos de crime com base nas evidências do denunciante. Vou te pagar em dinheiro. Tenho um cofre nos Hamptons. O FBI está invadindo a casa dos Hamptons agora enquanto falamos, Bradford respondeu. E Marcos, você deveria saber que os documentos do denunciante me nomeiam como co-conspirador por montar as empresas de fachada. Não vou te buscar. Estou ocupado contratando meu próprio advogado para me manter fora da cadeia. Clique. Marcos segurou o telefone morto contra o ouvido. Ele escorregou pela parede da cela, sentando no banco de concreto frio. Do outro lado da cela, um homem com uma tatuagem no pescoço olhou para ele. Noite difícil, ricaço. Marcos não respondeu. Ele enterrou o rosto nas mãos. Ele estava sozinho. Verdadeira, completamente sozinho. Enquanto Marcos estava trocando seu smoking por um macacão laranja, Helena Sterling estava entrando num banco privado em Zurique, Suíça. Ela parecia diferente. Seu cabelo, normalmente usado num coque severo e submisso, estava solto e tingido num rico castanho. Ela usava óculos escuros grandes e um trench coat que custava mais que um carro médio, mas sem logotipos chamativos. Ela se aproximou da recepção do Banque Privé de Geneve. Guten Morgen, ela disse suavemente. Tenho um compromisso com Ervogel. Conta número 77 Alfa 0. A recepcionista digitou o número. Seus olhos se arregalaram levemente. Ela imediatamente pegou o telefone. Ervogel, sua reunião das 9 chegou. Sim, imediatamente. Minutos depois, um homem baixo e careca num terno impecável veio correndo. Madame Vance, ou devo dizer. Vance está bom, Helena disse, apertando a mão dele. Vamos manter profissional, Ervogel. Eles sentaram no escritório à prova de som com vista para o lago. Vogel colocou uma pasta grossa na mesa. Recebemos as chaves de transferência criptografadas às 3 da manhã, horário de Nova York, Vogel disse, enxugando o suor da testa. Foi uma quantidade substancial de dados e capital. A liquidez está segura? Helena perguntou. Completamente. Os fundos foram movidos das contas de fachada Red Nova nas Ilhas Cayman através de uma série de saltos em Singapura e pousaram aqui. Como as contas originais foram configuradas sob títulos ao portador, para os quais você possuía as chaves digitais, a transferência é tecnicamente legal. Você não roubou o dinheiro de Marcus Sterling, madame. Vogel pausou, olhando para a papelada com admiração. Você simplesmente descontou os cheques que ele passou em dinheiro. Helena assentiu.
E a propriedade intelectual? Essa é a parte mais interessante, Vogel disse. Revisamos os contratos de trabalho que você carregou, de quando escreveu o código-fonte para Sterling Dynamics 10 anos atrás. Você não era uma funcionária. Você era uma namorada. Não havia contrato, nenhuma transferência de direitos de PI. Tecnicamente, Marcus Sterling tem usado seu software de graça por uma década. E estou revogando a licença, Helena disse. Precisamente. Ao bloquear os servidores, você simplesmente retomou sua propriedade. A empresa, Sterling Dynamics, é efetivamente uma casca vazia. Ela possui os móveis e o aluguel, mas o cérebro está neste HD. Vogel tocou num drive prateado na mesa. Excelente, Helena disse. Agora para a próxima fase. Próxima fase. Quero liquidar 40% dos ativos em dinheiro, Helena disse calmamente. Quero criar um fundo de restituição às vítimas. Vogel piscou. Para quem? Para os funcionários, Helena disse. As secretárias, os faxineiros, os programadores júnior, as pessoas que vão perder seus empregos hoje por causa da ganância de Marcus. Quero que suas aposentadorias sejam pagas. Quero que tenham indenização. Isso é incrivelmente generoso. São quase 50 milhões de dólares. Faça isso, Helena disse. E o resto, invista. Estou começando uma nova empresa. Vance Logic. E os acionistas da Sterling Dynamics? Os investidores. Helena sorriu. Não era um sorriso bonito. Eles apoiaram o homem que tratava pessoas como lenços descartáveis. Deixa eles brigarem pelos restos. Ela se levantou e andou até a janela. Seu telefone vibrou. Era uma notificação de um aplicativo de notícias. Manchete. Marcus Sterling tem fiança negada. Risco de fuga. Pode pegar 20 anos. Ela deslizou a notificação para longe. Não sentiu alegria. Não sentiu tristeza. Ela só se sentiu leve. O peso de 10 anos de gaslighting, de ser dita que era muito emocional, de ser dita que tinha sorte de ser a esposa dele, tinha sumido. Mais uma coisa, Vogel, ela disse. Sim. Envie um pacote para o promotor distrital em Nova York. Os extras? As gravações pessoais. Vogel perguntou nervosamente. Sim. As dele e da amante planejando esconder ativos do fisco. Jessica Thorne vai precisar de motivação para testemunhar. 3 semanas depois, Marcus Sterling estava de volta na cobertura, mas não era mais dele. Ele estava fora sob uma fiança de 10 milhões de dólares paga por uma empresa de fiança que tinha tomado um gravame na casa de aposentadoria dos pais de Marcus. O único ativo que o FBI ainda não tinha congelado. Ele estava em prisão domiciliar. Uma tornozeleira eletrônica piscava na sua perna. A cobertura estava escura. A energia tinha sido cortada por falta de pagamento, então ele estava usando um gerador na cozinha que alimentava a geladeira e uma luminária. Os móveis de luxo tinham sido retomados. Ele estava sentado numa cadeira dobrável no meio da sala vazia, comendo cereal frio direto da caixa. Ele parecia um fantasma. Não tinha se barbeado em semanas. Tinha perdido 10 quilos. Houve uma batida na porta. Helena, Marcos sussurrou. Uma parte dele, a parte narcisista delirante, ainda acreditava que ela voltaria. Que ela veria que ele tinha sofrido bastante e consertaria tudo. Ela sempre consertava. Ele abriu a porta. Não era Helena. Era Jessica Thorne. Ela parecia terrível, mas melhor que ele. Estava usando jeans e um moletom, seus olhos escondidos atrás de óculos escuros. Jessica. Marcos respirou. Graças a Deus você voltou. Precisamos planejar. Precisamos dizer a eles que Helena nos armou. Jessica não entrou. Ela ficou no corredor olhando para a miséria atrás dele. Não vim para planejar, Marcos, ela disse, sua voz sem emoção. O quê? Amor, escuta. Eu sei que parece ruim, mas eu tenho um estoque escondido. Chaves de cripto. Helena não pegou tudo. Se a gente conseguir chegar até. Para. Jéssica o cortou. Não tem estoque nenhum, Marcos. Helena me mandou os registros. Você está falido. Ela está mentindo. Ela também me mandou a gravação, Jéssica disse, baixando os óculos para revelar olhos vermelhos e inchados. A da noite do evento quando você estava bêbado na limusine. Marcos congelou. Que gravação? A que você disse pro motorista que eu era só uma diversão e que você ia me largar assim que as ações chegassem a $200 para trocar por uma modelo europeia. A boca de Marcos abriu e fechou. Eu estava bêbado. Não era sério.
O FBI tocou para mim essa manhã, Jéssica disse. Junto com os e-mails onde você me instruiu a assinar os comunicados de imprensa fraudulentos. Você me armou para levar a culpa, Marcos. Eu estava protegendo a empresa. Você estava protegendo você mesmo, Jéssica gritou. Então ela respirou fundo. Então eu fiz o acordo. Marcos sentiu o sangue drenar do rosto. Que tipo de acordo? Imunidade total, ela disse. Em troca de testemunho. Contei tudo para eles, Marcos. Sobre os subornos, sobre os dados falsos de usuários, sobre como você forçou Helena a escrever o código e ameaçou interná-la se ela saísse. Você, traidora, Marcos sibilou. Eu te dei tudo. O apartamento que Helena pegou de volta. As joias que os federais confiscaram ontem. Você não me deu nada além de uma acusação criminal, Marcos. Ela enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno dispositivo. Um grampo. E a propósito, ela disse, arrancando o fio do peito e jogando no chão. Eles ouviram tudo isso. Você acabou de admitir as chaves cripto escondidas. Isso é ocultação de bens. São mais 5 anos. Marcos olhou para o pequeno microfone preto no chão. Parecia um besouro. Adeus, Marcos, Jéssica disse. Ela virou e andou pelo corredor em direção ao elevador de serviço. Jéssica, volta. Marcos gritou, correndo até a porta. A tornozeleira bipou alto, avisando que ele estava no perímetro. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou Marcos Sterling. Não mais, ela respondeu sem olhar para trás. Agora você é só o detento número 4920. Ela entrou no elevador. As portas fecharam. Marcos ficou parado na porta do seu palácio vazio e escuro. O gerador na cozinha engasgou e morreu. O silêncio voltou, pesado e sufocante. Então o telefone tocou. Não o celular. Esse já tinha ido há muito tempo. O telefone fixo. Aquele que estava morto. Marcos ficou olhando para ele. Ele andou devagar, as mãos tremendo. Ele pegou o receptor. Alô? Olá, Marcos. A voz era fria, nítida e completamente calma. Era Helena. Helena? Ele soluçou. Ele caiu de joelhos. Helena, por favor. Me desculpa. Faço qualquer coisa. Para com isso. Me dá a chave. Me dá o dinheiro de volta. Assino o que você quiser. Não é sobre o dinheiro, Marcos, Helena disse. A voz dela parecia vir de uma grande distância, mais íntima, como se estivesse sussurrando no ouvido dele. Só queria te dizer uma coisa. Uma coisa que nunca disse em 10 anos de casamento. O quê? O que é? Tô ouvindo. Você sempre disse que eu tive sorte, Helena disse. Você disse que tive sorte de você me escolher do departamento de ti. Sorte de você casar comigo. Sorte de você me deixar morar na sua casa. Eu estava errado. Você é inteligente. Você é inteligente. Não, Marcos, você estava certo. Eu tive sorte. Marcos pausou, confuso. O quê? Eu tive sorte, Helena continuou, que você era tão arrogante que nunca pensou em checar se sua esposa troféu era a única com a senha de administrador. Houve um silêncio. Helena, cheque seu e-mail, Marcos. Acabei de te enviar um documento final. São os papéis do divórcio. Você não precisa assinar. Meus advogados pediram ao tribunal um julgamento à revelia baseado na sua prisão. Acabou. Onde você está? Marcos chorou. Me diz onde você está. Estou exatamente onde você me deixou, Marcos, Helena disse. No passado. Adeus. Clique. A linha morreu. Lá fora, sirenes começaram a uivar de novo, mais altas dessa vez. Mais perto. Não estavam vindo para investigar. Estavam vindo para revogar a fiança dele. Marcos largou o telefone. Ele sentou no chão no escuro, esperando pelo fim inevitável. O julgamento de Estados Unidos contra Marcos Sterling foi apelidado de julgamento da década pela mídia. Mas dentro do Tribunal do Distrito Sul de Nova York, parecia mais um funeral. 6 meses tinham passado desde a noite do evento. Marcos tinha envelhecido 10 anos nesse tempo. Seu cabelo, antes perfeitamente arrumado e tingido de preto meia-noite, agora estava ralo e grisalho. Ele usava um terno que era claramente de loja, mal ajustado nos ombros. Uma humilhação para um homem que costumava trazer seu alfaiate de avião de Milão. Ele sentou ao lado do seu defensor público, uma jovem advogada sobrecarregada chamada Sarah Jenkins, que parecia não ter dormido em uma semana. Ela era a única disposta a pegar o caso dele depois que seus bens foram apreendidos.
Todos de pé, o oficial gritou. O honorável juiz Ricardo Alova entrou na sala. Ele era um homem conhecido pelo seu desprezo por criminosos de colarinho branco. Ele olhou por cima dos óculos para Marcos com o olhar que alguém daria a uma barata no chão da cozinha. Podem sentar, o juiz Alova disse. Estamos aqui para a sentença. O júri considerou o réu culpado em todas as 34 acusações, incluindo extorsão, fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude de títulos e intimidação de testemunha. Marcos tremeu. Ele olhou para a galeria atrás dele. Estava lotada. Repórteres, ex-funcionários, acionistas furiosos. Mas o assento que ele ficava olhando, na primeira fila, reservado para vítimas, estava vazio. Helena não estava lá. Ela não veio à audiência inicial. Ela não veio ao julgamento. Ela não deu uma declaração de impacto da vítima. Ela mandou o advogado ler uma breve declaração que simplesmente dizia: retomei minha vida. Não tenho tempo a perder com o passado. Era um insulto supremo. Ele nem valia o triunfo dela. Senhor Sterling, o juiz Alova disse, sua voz retombando. Tem algo a dizer antes de eu passar a sentença. Marcos se levantou. Suas pernas pareciam geleia. Ele se agarrou à mesa. Meritíssimo, Marcos engasgou. Eu construí esta cidade. Eu criei empregos. Eu sou um visionário. Cometi um erro, sim. Confiei nas pessoas erradas. Minha esposa, ela orquestrou tudo isso. Ela é a mente por trás. Uma onda de risadas percorreu o tribunal. Não era risada de deboche. Era a risada cansada de pessoas ouvindo um homem delirante. Senhor Sterling. O juiz o interrompeu. O tribunal revisou as evidências fornecidas pela senhora Vance. Inclui terabytes de dados mostrando você explicitamente ignorando os protocolos de segurança dela para fraudar investidores. Inclui áudio de você ameaçando, e cito, destruir a sanidade dela se ela tentasse sair. Você não é um visionário, senhor. Você é um valentão que foi pego. O juiz abriu o arquivo na frente dele. A acusação pediu a sentença máxima. Dada a magnitude da perda, bilhões de dólares em fundos de pensão dizimados, e sua total falta de remorso, estou inclinado a concordar. Marcos olhou para Sarah Jenkins. Ela olhou para o bloco de notas, recusando encontrar os olhos dele. Marcos Sterling, eu sentencio a 25 anos em uma instituição correcional federal sem possibilidade de liberdade condicional pelos primeiros 20 anos. Você também é obrigado a pagar restituição no valor de 450 milhões de dólares. Eu não tenho esse tipo de dinheiro. Marcos gritou, perdendo a compostura. Ela pegou tudo. Então você trabalhará na cantina da prisão por 12 centavos a hora até a dívida ser paga, o juiz Alova disse friamente. Pelo meu cálculo, isso deve levar aproximadamente 4 bilhões de anos. Levem ele. O martelo bateu. Soou como um tiro. 2 delegados agarraram Marcos pelos braços. Não, não, Marcos gritou enquanto era arrastado para trás. Helena, eu sei que você está assistindo. Você não pode fazer isso. Eu sou Sterling. Eu sou o rei. As portas se fecharam, cortando os gritos dele. Do lado de fora, nos degraus do tribunal, as câmeras disparavam. Mas não estavam esperando Marcos. Estavam virando suas lentes para um SUV preto chegando no meio-fio. A janela traseira abaixou. Não era Helena. Era Arthur Penhaliga. Ele saiu, parecendo mais jovem e mais feliz do que em anos. Ele andou até o banco de microfones. Senhor Penhaliga, um repórter gritou. Qual é a reação da Vance Logic sobre o veredito? Arthur ajustou a gravata. A senhora Vance está satisfeita que a justiça foi feita. No entanto, ela não pôde estar aqui hoje. Por que não? Arthur sorriu. Ela está atualmente em Tóquio tocando o sino de abertura da Bolsa de Valores. A Vance Logic acabou de abrir capital. O IPO é o maior da história da tecnologia. Os repórteres se apressaram para checar os telefones. O ticker de ações mostrava a Vance disparando. Marcos Sterling estava numa cela de custódia, sendo algemado para transporte a uma prisão de segurança máxima. Helena Sterling, agora Helena Vance, estava fazendo seu primeiro bilhão inteiramente nos próprios termos. Um ano depois, a Instituição Correcional Federal de Otisville era um lugar de concreto cinza e desespero fluorescente. Para o detento número 4920, antigamente conhecido como Marcos Sterling, era um inferno na terra. Marcos sentou na beirada da sua cama, olhando para a tinta descascando na parede. Tinha perdido 15 quilos. Suas mãos antes manicuradas estavam ásperas e calejadas do trabalho designado, lavanderia.
O homem que costumava usar ternos italianos de seda agora passava 10 horas por dia dobrando uniformes arranhados e manchados de cloro para criminosos. Ei, Sterling! Uma voz gritou do corredor do bloco de celas. Anda logo. Dia de cantina. Não quer seus biscoitos. Marcos estremeceu. Ele odiava dia de cantina. Era um lembrete da sua pobreza. Sua conta na prisão estava perpetuamente vazia. A ordem de restituição de 450 milhões de dólares significava que qualquer dinheiro enviado por parentes distantes era instantaneamente confiscado pelo Estado. Ele vivia com os míseros salários do trabalho na lavanderia. 12 centavos a hora. Ele entrou na fila, mantendo a cabeça baixa. Ele queria café. Café de verdade. Não aquela água suja marrom servida no refeitório, mas um pote de café instantâneo na cantina custava 12 dólares. Isso era 100 horas de lavanderia. Ele chegou na frente da fila. O detento atrás da janela de acrílico, um cara chamado Tonhão, deu um sorriso debochado para ele. O que você quer, Sterling? Você tem 40 centavos. Só um pacote de miojo, Marcos sussurrou, seu orgulho já tinha ido há muito tempo. O preço subiu, Tonhão disse, apontando para a lista impressa. Miojo agora é 50 centavos. Inflação, chefe. Marcos sentiu lágrimas picarem em seus olhos. Ele se virou de mãos vazias enquanto a fila atrás dele ria. Olha o bilionário. Não consegue nem comprar macarrão. Ele andou de volta para a área comum, derrotado. Ele queria ligar para o advogado. Bem, a defensora pública que raramente atendia, mas ligações custavam 5 centavos o minuto. Ele não podia pagar para ouvir uma voz humana. Enquanto isso, 150 quilômetros ao sul em Manhattan, a atmosfera era bem diferente. O arranha-céu na Wall Street número 100 tinha passado por uma transformação. A energia masculina pesada da Sterling Dynamics tinha sumido. O lobby agora era inundado de luz natural, cheio de esculturas cinéticas e plantas vivas. As letras cromadas acima da recepção diziam: Vance Logic. Helena Vance entrou na sala de reuniões. A sala ficou em silêncio instantaneamente. Ela não andava mais como uma esposa desprezada. Ela andava como uma titã. Usava um terno cor de creme que custava mais que a antiga fiança de Marcos. Seu cabelo estava cortado num bob afiado e chique. Bom dia, ela disse, tomando seu lugar na cabeceira da mesa. Bom dia, senhora Vance, os membros do conselho responderam em coro. Eram algumas das pessoas mais poderosas das finanças, e olhavam para ela com uma mistura de medo e reverência. Vamos pular as formalidades, Helena disse, tocando em seu tablet. Revisei os ganhos trimestrais. A suíte de cibersegurança Protocol Zero impediu com sucesso 42 ataques bancários na Europa este mês. Nossas ações subiram 18%. É um trimestre notável, disse Julian, um dos diretores. No entanto, temos uma pergunta sobre um item no seu orçamento discricionário pessoal. Helena ergueu uma sobrancelha. Continue. Você alocou uma soma significativa, quase 20 milhões de dólares, para adquirir uma empresa de logística de médio porte chamada Sentinel Secure Solutions. Eles gerenciam cadeias de suprimento prisionais. Parece fora do nosso perfil para uma empresa de tecnologia e inteligência artificial. Helena se recostou na cadeira, um pequeno sorriso enigmático brincando nos lábios. A Sentinel gerencia os contratos de cantina e telecomunicações para o Bureau Federal de Prisões na região Nordeste, Helena disse calmamente. Não é fora do perfil, Julia. É integração vertical. Estamos capturando pontos de dados de todos os setores da sociedade. Mas as margens são mínimas, Julia argumentou. Prisões são um negócio de baixo lucro por volume. Não estou comprando pelo lucro, Helena disse suavemente. Estou comprando pela experiência do usuário. Os membros do conselho trocaram olhares confusos. Aprovem a aquisição, Helena disse, sua voz não deixando espaço para debate. E implementem imediatamente a iniciativa de comunicação justa que eu redigi. A iniciativa onde abaixamos os preços. Julian perguntou, olhando o arquivo. Senhora Vance, isso propõe reduzir as taxas telefônicas a zero e diminuir itens de luxo em 90%. Vamos operar no prejuízo. Posso me dar ao luxo do prejuízo, Helena disse, se levantando para sinalizar que a reunião acabou. Só garanta que a mudança de marca aconteça rápido. Quero que cada recibo, cada tela de telefone e cada máquina de venda mostre o novo logo da empresa matriz até segunda-feira de manhã. Ela andou até a janela, olhando para o norte em direção ao horizonte. Em direção a Otisville. É sobre reconhecimento de marca, ela sussurrou para si mesma.
3 dias depois, na correcional de Otisville, Marcos estava esfregando o chão do bloco de celas quando um burburinho passou pelos prisioneiros. Ei, olha isso! Alguém gritou do banco de telefones. Os telefones estão de graça. O quê? Tô te dizendo, acabei de ligar para minha mãe em Queens. Sem checagem de crédito, sem cobrança. Desligação cortesia. Marcos parou de esfregar. Ele olhou para o quiosque da cantina. Uma fila estava se formando, mas as pessoas não estavam bravas. Estavam animadas. Sterling. Tonhão gritou da janela. Vem cá. Marcos foi, desconfiado de uma armadilha. O quê? Olha a tela, cara. Algum erro no sistema ou algo assim. Aquele pote de café instantâneo belga que você fica babando, tá saindo por 10 centavos. Marcos olhou para a tela digital. Café Gold Premium belga. Preço, 10 centavos. Ele sentiu uma onda de adrenalina. Ele pescou uma nota de $1 amassada da meia, sua reserva de emergência. Vou levar, Marcos disse, as mãos tremendo. E uma barra de chocolate e o sabonete novo. Pode deixar, gastador, Tonhão disse, apertando as teclas. A transação passou. Pela primeira vez em um ano, Marcos segurava luxo nas mãos. Um pote de café, uma barra de chocolate suíço. Parecia ter ganhado na loteria. Ele sentiu uma onda súbita e patética de gratidão pelo universo. Talvez Deus tenha me perdoado, ele pensou. Aqui tá seu recibo, Tonhão disse, arrancando o papel da máquina. Marcos pegou o recibo. Planejava saborear o chocolate na cela. Ele olhou para baixo no pedaço de papel para checar o saldo restante. No topo do recibo, em tinta preta e negrito, estava o novo logo do fornecedor. Sentinel Secure Solutions, uma subsidiária integral da Vance Logic. Marcos congelou. O mundo parou de girar. O barulho da prisão desapareceu num zumbido agudo nos ouvidos dele. Ele olhou para o pote de café. Ele olhou para o chocolate. Ela comprou a loja. Ele olhou para o banco de telefones. Acima dos telefones, um novo banner digital passava pela tela LED. Conexões gratuitas cortesia de Helena Vance. Porque todo mundo merece uma voz. Marcos derrubou o pote de café. Ele estilhaçou no chão de concreto, vidro e pó marrom explodindo para todo lado. Ela não estava apenas livre. Ela não estava apenas rica. Ela estava ali. Ela era a razão pela qual ele podia comer. Ela era a razão pela qual ele podia falar. Ela tinha transformado a prisão dele na casinha de bonecas dela. Ele não estava mais sofrendo por causa do sistema. Ele estava sobrevivendo unicamente por causa da caridade dela. Não. Marcos ofegou, recuando. Não, não, não. Qual o seu problema, cara? Tonhão perguntou. Você derrubou suas coisas. Ela é dona, Marcos gritou, segurando a cabeça. Ela é dona do café. Ela é dona dos telefones. Ela é dona do ar. Ele correu de volta para a cela, se jogando na cama, puxando o cobertor fino sobre a cabeça. Ele se encolheu numa bola, tremendo incontrolavelmente. Não era misericórdia. Era a jogada de poder suprema. Ela tinha tirado dele sua última defesa, a vitimização. Ele nem podia mais odiar o sistema porque ela era o sistema. Toda vez que desse uma mordida de comida, ele sentiria o gosto do sucesso dela. Toda vez que fizesse uma ligação, teria que agradecer a ela. Ele estava preso numa gaiola, e ela era quem pagava pela semente do passarinho. Manhattan, a cobertura. Helena estava na varanda do seu novo apartamento com vista pro Central Park. Era crepúsculo. As luzes da cidade estavam acendendo. 1 bilhão de diamantes espalhados pelo veludo negro da noite. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem do diretor de Otisville, com quem ela tinha falado pessoalmente mais cedo naquele dia. A mensagem dizia: a nova estrutura de preços está ativa. O moral dos detentos está em alta histórica. Obrigado pela sua generosidade, Senhora Vance. Embora tenhamos tido um incidente. O detento Sterling teve um ataque de pânico no refeitório. Ele está atualmente na enfermaria sob sedação. Helena leu a mensagem. Ela não sorriu. Ela não riu. Ela simplesmente sentiu uma sensação geométrica e silenciosa de completude, como o clique final de um cubo mágico resolvido. Ela digitou uma resposta. Garanta que ele receba o melhor cuidado. Coloque a conta médica na minha conta pessoal. Ela enviou. Ela desligou o telefone e colocou no parapeito. Ela olhou para a cidade que Marcos tinha tentado conquistar com barulho e ganância. Ela a tinha tomado com silêncio e estratégia. O vento soprou pelo cabelo dela. Ela tinha 40 anos. Ela estava sozinha.
E pela primeira vez na vida, ela estava inteira e lindamente livre. Ela pegou sua taça de vinho e ergueu para a lua. Checkmate, ela sussurrou. E esse é o gênio aterrorizante de Helena Vance. A maioria das pessoas quer vingança. Quer ver o inimigo gritar. Mas Helena entendeu algo mais profundo. Ela não queria apenas machucar Marcos. Ela queria se tornar o deus dele. Ao comprar os serviços prisionais e baixar os preços, ela garantiu que Marcos não pudesse nem escapar da memória dela. Ele tinha que comer a comida dela, usar os telefones dela e viver pela graça dela. Marcos Sterling passou a vida achando que dinheiro era uma arma para bater nas pessoas. Helena mostrou a ele que dinheiro na verdade é uma rede. E ele era só um peixe que ela decidiu manter no aquário. Essa história nos lembra que a pessoa mais quieta da sala geralmente é a que você deveria temer mais. E aí, tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que Helena foi longe demais ao comprar a empresa da prisão, ou foi a punição perfeita para um narcisista como Marcos? Me conta a opinião sincera de vocês nos comentários aqui embaixo. Se você curtiu essa história longa de traição e brilhantismo, por favor dá aquele like e compartilha esse vídeo com um amigo que ama uma boa história de vingança. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações para ser o primeiro a ver nossa próxima história. Até a próxima! Nunca subestime a pessoa que sabe suas senhas. Se cuidem! Você já foi tratado que nem lixo por gente que se acha superior? Já teve vontade de mostrar para todo mundo quem você realmente é? Agora imagina isso. Uma mulher quieta, aparentemente sem dinheiro nenhum, casada com o filho de ouro de uma das famílias mais poderosas de São Paulo. Para eles, ela era uma mancha na reputação perfeita. Uma vergonha que precisava ser removida. Numa noite de gala beneficente, eles decidiram se livrar dela publicamente. Ofereceram um cheque, humilharam ela na frente de centenas de pessoas da elite da cidade e mandaram ela sumir para sempre da vida deles. Mas quando a risada morreu, as portas do salão se abriram. E os homens que entraram não trabalhavam para gente rica. Trabalhavam para a realeza. E a família estava prestes a descobrir que a mulher que tentaram destruir podia comprar e vender o mundo inteiro deles. O apartamento em Pinheiros era pequeno, mas a luz da tarde que entrava pela janela antiga era gentil. Iluminava as partículas de poeira dançando sobre um sofá gasto e confortável e pilhas de livros que ameaçavam tombar. Essa era a vida que Sarah tinha construído com Nathaniel Harrison, e era uma vida que ela genuinamente, assustadoramente amava. Era uma vida construída sobre uma mentira. Mentira que ela dizia a si mesma ser necessária. Um escudo contra um mundo que nunca tinha permitido que ela fosse só Sarah. Nate beijou a testa dela, sem o franzido enquanto afrouxava a gravata. Ele trabalhava nos escalões médios de uma firma de finanças, perpetuamente estressado, perpetuamente tentando fazer jus a um nome que abria portas para ele e simultaneamente o prendia. Você tá olhando para ele de novo, né? Ele murmurou, gesticulando pro envelope grosso cor de creme na mesa de jantar minúscula deles. Sarah tocou o brasão em relevo. O baile anual da Fundação Harrison. Eu só. Nate, tem certeza que eu preciso ir? Eu nunca me encaixo com sua família. Eles mal me toleram. Eles são só antiquados, Sarah. Formais. Especialmente minha mãe. Nate suspirou, esfregando a nuca. Mas esse é o maior evento do ano dela. Toda São Paulo vai estar lá. Se eu aparecer sem minha esposa de novo, ela nunca vai me deixar em paz. Por favor. Por mim. Sarah olhou para os olhos cansados e suplicantes dele. Esse era o homem que, 2 anos atrás, tinha conhecido ela numa cafeteria de Pinheiros enquanto ela era supostamente uma estudante de pós-graduação com bolsa e não tinha se importado que ela estava usando um suéter surrado. Ele tinha amado ela pela mente, pelas observações quietas, pela pessoa que ela fingia ser. Como ela podia recusar? Tá bom, ela disse baixinho. Por você. O alívio dele foi palpável. Vai ficar tudo bem. A gente vai. Sorri, come umas comidinhas caras minúsculas e tá em casa às 11. Prometo. Mas Sarah sabia que as promessas de Nate frequentemente eram vítimas das ambições da mãe dele. Naquela noite, muito depois de Nate estar dormindo, Sarah sentou na sacada do apartamento, o horizonte de São Paulo uma promessa cintilante e fria ao longe. O telefone vibrou. O identificador de chamadas era uma sequência de números criptografados. Ela atendeu, a voz mudando sutilmente, perdendo a inflexão suave brasileira. Oh oui, disse em francês perfeito, cortado e aristocrático. Votre Altesse. A voz do outro lado era grave e formal. Os protocolos de segurança pro baile são frouxos. É um evento civil. Estou desconfortável com isso. Vou estar com Nathaniel. Sarafina, a voz insistiu,
preocupação evidente. Seu pai, o príncipe, está impaciente. Silvaria precisa de você. Essa vida normal é um jogo perigoso. É o meu jogo, capitão, ela disse, um lampejo de aço na voz. Vou ficar bem. Estou participando como Sarah Harrison, a nora indesejada. Confie em mim, Valerius, vou ser a pessoa mais invisível no salão. Como desejar, Sua Alteza. Mas minha equipe estará posicionada. A linha morreu. Sarafina fechou os olhos. Ela tinha querido saber se um homem podia amá-la sem o peso da coroa. Tinha encontrado um. Mas agora, para mantê-lo, tinha que entrar no único lugar que tinha evitado a todo custo, o coração do império de Genevieve Harrison. Ela pensou no vestido pendurado no armário. Tinha mandado trazer de uma das contas dela em Zurique. Era simples. Cinza carvão, quase severo no corte, sem etiquetas visíveis. Era uma peça sob medida de um designer cujo nome só era sussurrado nos círculos mais exclusivos. A simplicidade, ela sabia, seria confundida com pobreza pelos Harrisons. Eles, com amor por marcas barulhentas e óbvias, não entenderiam. Não viriam a costura à mão, o caimento perfeito do tecido que custava uma fortuna. Viriam exatamente o que ela queria que vissem: Sarah, a garota que não era boa o suficiente. E naquela noite ela tinha um pressentimento terrível de que eles iam garantir que ela soubesse disso. A viagem até os jardins era uma jornada entre mundos. Eles deixaram o bairro apertado de tijolo e vinil de pinheiros e cruzaram a marginal. As ruas se estreitaram, as mansões apareceram, e as luzes decorativas lançavam um brilho dourado e julgador nas fachadas imponentes do enclave mais antigo e rico de São Paulo. A mansão Harrison era uma fortaleza de dinheiro velho, testemunho de 4 andares do lugar percebido deles no mundo. Naquela noite estava iluminada que nem uma caixa de joias. Manobristas de jaqueta vermelha corriam para abrir portas de Bentleys e Mercedes pretas. Nate, sentindo a tensão de Sarah, apertou a mão dela. Respira fundo. Lembra do plano. Sorri, acena e acha o champanhe. No momento em que entraram, o calor e o barulho da festa os atingiu. Um quarteto de cordas tocava Vivaldi no grande saguão. O ar estava espesso com o cheiro de perfume caro e lírios de estufa. E parada no topo da escadaria de mármore, cumprimentando os convidados, estava a própria matriarca. Genevieve Harrison era uma mulher esculpida de gelo. Alta, magra que nem palito, usava um vestido verde esmeralda brilhante que parecia anunciar o próprio custo. O cabelo loiro prateado estava puxado para trás num coque tão apertado que parecia doloroso. Os olhos, do mesmo azul dos de Nate mas faltando todo o calor, vasculhavam a sala que nem predador. Avistaram Nate e Sarah. O sorriso dela, que tinha sido brilhante pro senador na frente deles, se apertou por uma fração. Nathaniel, você está atrasado, ela disse, voz uma lâmina baixa e cultivada. Ofereceu uma bochecha, que ele beijou obedientemente. Então os olhos pousaram em Sarah. Olhou de cima a baixo, uma avaliação lenta e deliberada que fez Sarah se sentir que nem inseto. Sarah, Genevieve disse, o nome soando que nem gosto desagradável. Como você está simples. Essa cor é muito funcional. Sarah inclinou a cabeça. Senhora Harrison, obrigada por me receber. Sua casa é linda. Sim, é, Genevieve respondeu, já se virando pro próximo convidado. Tenta não ficar no caminho dos funcionários, querida. Eles estão muito ocupados. A irmã de Nate, Chloe, desceu sobre eles em seguida. Chloe era uma versão mais jovem e mais barulhenta da mãe. Nate, você veio. E trouxe ela. Deu a Sarah um sorriso falso deslumbrante. Sarah, querida, esse vestido é daquela boutiquezinha em Pinheiros? A que vende tecidos reciclados? É tão corajoso da sua parte ser sustentável num evento assim. É só um vestido, Chloe, Nate disse, rosto corando. Ah, eu sei, Chloe riu, enlaçando o braço no do irmão. Agora você tem que vir ver papai. Ele está conversando com o Sr. Peterson sobre o novo empreendimento. Sabe, o acordo com o Fundo Soberano. É enorme. Bilhões. Vai fazer a gente a família mais poderosa do país. Ela fisicamente puxou Nate para longe, deixando Sarah parada sozinha na borda do grande salão de baile. Essa era a parte que ela odiava. O isolamento. Ela era uma âncora amarrada a Nate, arrastando a mobilidade social dele para baixo. Para eles, ela era um erro. Um envolvimento de baixa classe que ele era fraco demais para cortar. Ela pegou uma taça de água de uma bandeja passando. Nunca bebia álcool enquanto em serviço, e ela estava sempre em serviço. Recuou para uma alcova, parcialmente escondida por uma grande palmeira em vaso.
Dali, podia observar. Era uma habilidade aprimorada desde a infância. Ela observou Arthur Harrison, o patriarca, um homem que se inflava com charuto e voz estrondosa, mas cujos olhos constantemente procuravam a esposa por aprovação. Observou Chloe flertando escandalosamente com um homem que parecia distintamente desconfortável, um nobre britânico menor, Lord Barnaby Finn. E observou Genevieve, a mulher comandando a corte, cada político, cada banqueiro, cada aliado de dinheiro antigo prestando homenagens. Genevieve era o verdadeiro poder. E Sarah sabia com uma certeza afundante que todo aquele poder estava prestes a ser focado nela. Por uma hora, Sarah conseguiu permanecer invisível. Dominava a arte de parecer educadamente interessada na arquitetura, vagando de um canto vazio para o outro. Não falou com ninguém, e ninguém falou com ela. A invisibilidade que tinha cultivado, sua maior defesa, era agora sua prisão. Nate estava preso do outro lado da sala, ladeado pela mãe e irmã, sendo desfilado diante de potenciais investidores. Ele ficava lançando olhares de desculpa para ela, mas era um peixe no anzol, e a mãe dele estava segurando a vara. O primeiro ataque direto veio de Chloe. Ela se aproximou de Sarah segurando 2 taças de champanhe vazias. Ah, graças a Deus, Chloe disse com um suspiro de alívio, empurrando os copos nas mãos de Sarah. Você pode ser uma querida e reenchê-los para mim e pro Lord Finn? O bar é logo. Ah! Ela fingiu um suspiro de percepção. Ah, boba de mim. Desculpa, Sarah. Por um momento, com esse vestido cinza, eu completamente te confundi com uma das garçonetes. Que vergonha. Pra mim, quero dizer. As amigas dela por perto riram baixinho. Sarah olhou para as taças vazias na mão, depois de volta pro sorriso malicioso de Chloe. Sentiu o sangue subir pro rosto, uma maré quente e raivosa. Seu treinamento real guerreava com a ferroada pessoal crua. Uma princesa não se envolve. Uma princesa se eleva acima. Tudo bem, Chloe, Sarah disse, voz milagrosamente firme. Colocou as taças na bandeja de um garçom passando. Deve ser difícil distinguir pessoas quando você só olha para as etiquetas. O sorriso de Chloe vacilou, não esperando uma resposta. Antes que pudesse replicar, o noivo dela, Lord Barnaby Finn, se aproximou. Chloe, querida, qual é a demora? Ele disse. Então notou Sarah. Parou. Encarou, não com a desconsideração que ela estava acostumada, mas com um olhar de reconhecimento intenso e confuso. Peço perdão, madame, ele disse, sotaque britânico espesso. Nós nos conhecemos? Talvez na cúpula de Londres ano passado. Ou não, não poderia ser. O coração de Sarah martelou. Essa era a complicação que ela tinha temido. Um nobre menor como Finn teria estado em eventos de estado. Ele poderia tê-la visto. Receio que deva estar enganado, milord. Sarah disse, fazendo uma pequena e educada reverência que foi sutil e perfeitamente executada. A reverência, mais que as palavras, pareceu confundi-lo ainda mais. Mas Chloe, irritada com a atenção mudando, agarrou o braço dele. Não seja bobo, Barnaby. Ela é uma ninguém. Nunca saiu de São Paulo. Agora vem. Enquanto eles se afastavam, Finn olhou por cima do ombro, sem o franzido em pensamento profundo. Ele sabe, Sarah pensou, um arrepio percorrendo o ar. O jogo está se desvendando. Ela precisava de ar. Escapou por um conjunto de portas francesas para um terraço de pedra com vista pro jardim enluarado e manicurado. O ar frio de junho era um alívio. Eu estava imaginando quando você ia tentar escapar. Sarah se virou. Genevieve Harrison estava na porta, um chale de cachemir nos ombros, expressão ilegível. Não estava escapando, senhora Harrison. Estava só admirando seu jardim. Por favor, Sarah, não vamos jogar jogos, Genevieve disse, andando pro terraço. Ficou ao lado de Sarah, mas encarou as luzes da cidade. Você é uma garota inteligente. Vou te dar isso. Você viu meu filho, um garoto gentil e de vontade fraca com um sobrenome famoso, e você se agarrou a ele. Isso não é verdade. Eu amo Nate. Amor. Genevieve zombou, um som curto e feio. Você ama o que ele representa. Segurança, acesso, um degrau acima de qualquer cidade do interior de onde você rastejou. Eu vi seus registros, Sarah. Uma estudante de bolsa do interior de Minas. Sem família para falar, pais falecidos. Você é uma clássica caçadora de fortunas. Você não tem esse direito, Sarah disse, voz baixa e tremendo. Eu tenho todo o direito, Genevieve disparou, virando para encará-la. A luz fria da lua bateu no rosto dela, fazendo-a parecer uma estátua de mármore.
Essa é minha família, meu legado, e você é uma diluição dele. Você é um peso no meu filho. Ele poderia estar se casando com as famílias Matarazzo ou Diniz. Ele poderia estar cimentando nosso novo acordo com o Fundo Soberano de Silvaria. Um acordo que vai nos fazer lendas. Em vez disso, ele está amarrado a você. Ela enfiou a mão na pequena bolsa de contas e puxou um talão de cheques e uma caneta fina dourada. Estou cansada disso, Sarah. Quero você fora. Hoje à noite. Ela começou a escrever, o som arranhando da caneta uma obscenidade no silêncio. Vou te dar um cheque de 250 mil reais. Você vai pegar. Vai sair por aquela porta e nunca mais vai ver meu filho. Vai pedir o divórcio e vai desaparecer. Ela arrancou o cheque e estendeu. Sarah encarou o pedaço de papel. 250 mil. Era um insulto. O relógio dela, escondido sob o punho do vestido simples, valia 10 vezes isso. Olhou Genevieve bem nos olhos. Não estou à venda, senhora Harrison. Os olhos de Genevieve se estreitaram em fendas. Toda garota como você tem um preço. Tá bom. 500 mil. Essa é minha oferta final. Pega ou eu vou fazer sua vida e a do Nate um inferno. Vou demiti-lo. Vou cortá-lo do fundo familiar. Vou arruinar vocês dois. Não me teste, criança. Senhora Harrison, Sarah disse, voz caindo para uma calma gelada que ela não usava desde que tinha deixado Silvaria. Você está cometendo um erro verdadeiramente monumental. O único erro, Genevieve sibilou, é do meu filho. Ela agarrou o pulso de Sarah, dedos mordendo que nem garras. Você vai pegar isso. Me solta, Sarah avisou, corpo tenso. Sua ingrata. Mãe, que diabos você está fazendo? Nate estava na porta, rosto pálido de horror. Ele tinha visto. Tinha visto a mãe tentar comprar a esposa dele. Genevieve soltou o braço de Sarah como se estivesse pegando fogo. O rosto dela, por uma fração de segundo, lampejou com pânico antes de se rearranjar numa máscara de fúria fria. Nathaniel, ela disse, voz tremendo de raiva. Você vai entrar agora. Não, Nate disse, andando pro terraço e puxando Sarah para trás dele. O que você fez? O que você disse para ela? Estou salvando essa família, Genevieve gritou, perdendo a compostura. Dela. Dessa parasita. A discussão estava escalando, e convidados começavam a virar e olhar pelas portas francesas. O quarteto de cordas vacilou. Genevieve viu a plateia. Viu a humilhação social iminente. E naquele momento, ela tomou uma decisão tática. Decidiu queimar a vila para salvar o castelo. Virou deles, varrendo de volta para o salão de baile. Foi direto pro pequeno palco, arrancou o microfone do líder do quarteto e bateu nele. A microfonia estridente silenciou a multidão inteira de 300 pessoas. Posso ter sua atenção, por favor? Genevieve chamou, voz amplificada, frágil que nem vidro. Nate e Sarah seguiram, horrorizados, presos na porta. Estavam encurralados. Isso não é bom, Sarah sussurrou, mão indo instintivamente pro lado onde uma arma normalmente estaria. Mãe, não, Nate respirou. Como muitos de vocês sabem, Genevieve disse, sorriso largo e aterrorizante, a maior paixão da minha família é a filantropia. Doamos para as artes, para a educação e para os menos afortunados. Ela travou os olhos em Sarah, que agora era o centro involuntário de atenção de toda a elite de São Paulo. Hoje à noite, temos um caso de caridade muito especial, muito pessoal. Meu filho Nathaniel, em seu grande idealismo juvenil, se interessou por uma jovem. Uma garota de circunstâncias verdadeiramente infelizes. A multidão murmurou. Pessoas se mexeram, confusas, sentindo o sangue na água. Chloe estava sorrindo, olhar de triunfo vingativo no rosto. Arthur parecia pálido. Meu filho se casou com essa garota, Sarah, acreditando que podia salvá-la. Genevieve continuou, voz pingando falsa piedade. Mas algumas coisas, infelizmente, não podem ser consertadas. Tentamos recebê-la. Tentamos educá-la. Mas simplesmente não está funcionando. Ela não pertence. Ela ia fazer isso. Ia destruí-la publicamente. E então, Genevieve disse, erguendo o cheque alto para todos verem, estamos fazendo um último grande gesto de caridade. Uma bolsa de estudos, se quiserem. Um fundo para ajudar essa jovem a se reerguer, de volta ao próprio mundo dela, longe do nosso. Para deixá-la ir e libertar meu filho. Ela desceu do palco através da multidão chocada e parou diretamente em frente a Sarah. O salão inteiro estava em silêncio. Ela estendeu o cheque. Pega, Sarah.
R$ 500.000. É mais dinheiro do que sua família inteira já viu. Vai construir uma nova vida para você e deixa minha família e meu filho em paz. Era uma execução pública. Sarah ficou paralisada, foco de centenas de olhares de pena, escárnio e choque. Podia sentir Nate tremendo ao lado dela, paralisado, sem palavras. Ele abriu a boca, mas só um som engasgado saiu. Ele estava quebrado. Sarah olhou para o cheque. Olhou para o rosto triunfante e odiável de Genevieve. Olhou para a multidão. E então ela sentiu a calma fria familiar de comando. A persona de Sarah evaporou, queimada pela crueldade calculada pura do ato. A espinha dela se endireitou, o queixo se ergueu. A estudante pobre tinha sumido. Ela estava prestes a falar. Estava prestes a acabar com isso. Mas não precisou porque naquele exato momento, as grandes portas abertas da frente da mansão Harrison explodiram abertas, batendo contra as paredes do saguão com um som que nem trovão. A música parou. Toda a cabeça virou. E no silêncio chocado repentino entraram 4 homens. Os 4 homens que entraram não estavam vestidos para festa. Usavam ternos escuros impecavelmente cortados que falavam de função, não moda. Moviam-se com uma graça predatória sincronizada que silenciou o salão mais efetivamente que o microfone de Genevieve. Não eram seguranças comuns. Eram outra coisa. 2 se espalharam, mãos entrelaçadas na frente, olhos vasculhando a multidão com um desapego profissional gelante. Eram um perímetro. O terceiro homem, construído que nem lutador peso pesado, foi direto para os seguranças aturdidos dos Harrison perto da porta e murmurou algo. Os guardas, que eram 2 vezes o tamanho dele, de repente pareceram pálidos e recuaram, oferecendo nenhuma resistência. O 4º homem, o líder, entrou no centro do saguão. Era alto, com feições afiadas e cabelo preto que nem asa de corvo. Usava terno preto simples, mas o corte era estrangeiro e severo. Na lapela tinha um alfinete pequeno e sutil. Um falcão prateado segurando um ramo de louro da montanha. Ele irradiava uma autoridade que fazia cada homem poderoso naquele salão parecer criança. Esse era Capitão Valerius Stark. Genevieve, furiosa com a interrupção, foi até ele. Quem em nome de Deus é você? Essa é uma residência privada. Essa é uma festa privada. Segurança, removam esses. Os olhos de Valerius, da cor de gelo glacial, piscaram para ela e a descartaram no mesmo instante. O olhar dele vasculhou o salão, passando pelos senadores, banqueiros e aristocratas até encontrá-la. Até encontrar Sarah. Ignorando Genevieve balbuciando, ignorando os 300 convidados chocados, Valerius Stark caminhou diretamente para o salão de baile. A multidão se abriu para ele como se ele fosse uma força da natureza. Ele foi direto para Sarah. Não parou. Não hesitou. Quando estava a 1 metro dela, parou. Bateu os calcanhares juntos. E num ato que despedaçou a realidade de cada pessoa naquele salão, ele se curvou. Não foi um aceno educado. Foi uma reverência profunda, formal, de 90 graus da cintura. Uma reverência de respeito profundo e subserviente. O silêncio no salão era absoluto. Era tão quieto que Sarah podia ouvir as batidas frenéticas do coração de Nate ao lado dela. Valerius se endireitou. Falou numa voz clara, grave e carregada de um sotaque europeu pesado e inclassificável que cortou o silêncio. Votre Altesse, ele disse. Sua Alteza. Ele pausou, depois mudou para português formal perfeito pro benefício do salão. Sua Alteza Sereníssima, Princesa Sarafina, perdoe esta intrusão tão pública. A situação se tornou insustentável. Sua segurança está comprometida. O príncipe, seu pai, foi notificado da brecha. Ele a convocou de volta. Devemos partir imediatamente. O salão não respirou. Sua Alteza. Nate foi o primeiro a quebrar. Soltou uma risada engasgada e confusa. Sarah, o quê? O que é isso? É uma piada? Você os contratou. Genevieve agarrou isso. Ela também soltou uma risada alta e frágil. Uma princesa. Ah, Sarah, esse é um novo fundo do poço. Uma farsa patética, desesperada, ridícula. Você contratou atores para quê? Nos impressionar? Sua pequena. Silêncio. A voz de Valerius não foi um grito, mas um comando tão poderoso que sacudiu o cristal nas mesas. Ele virou o olhar glacial para Genevieve Harrison. A mão foi ao bolso do peito e produziu um estojo fino de couro preto. Abriu. Não era um crachá. Era um passaporte diplomático ostentando o brasão do falcão prateado. Sou Capitão Valerius Stark, chefe do detalhe real para a casa de Lauron. Esta, ele disse, gesticulando com mão enluvada para Sarah,
É Sua Alteza Sereníssima, Princesa Sarafina Anis de Lauron, única herdeira do Principado Soberano de Silvaria. O nome ficou pendurado no ar. Um suspiro veio da borda da multidão. Lord Barnaby Finn, o noivo de Chloe, forçou caminho até a frente, rosto uma máscara de horror e reconhecimento nascente. Meu Deus, Finn gaguejou, olhos arregalados. Tropeçou para frente e executou sua própria reverência desajeitada e em pânico. Sua Alteza. Perdoe-me. Eu sabia. A cúpula de Londres. Você estava com a delegação comercial. Sou Lord Barnaby Finn. Minha família tem uma pequena propriedade perto da sua fronteira. Meu Deus, Sua Alteza, minhas desculpas pelo comportamento da minha noiva. Se as palavras de Valerius foram o fósforo, o reconhecimento de Lord Finn foi a gasolina. Era real. O salão inteiro pareceu congelar. A mão de Chloe foi à boca, rosto drenando de toda a cor. Nate olhou para a mulher que achava que conhecia, expressão desmoronando de confusão em choque total e esmagador. Sarah. Mas foi Arthur Harrison, o patriarca, que teve a reação mais violenta. Ele tropeçou para trás, agarrando uma cadeira para se apoiar. O rosto estava da cor de cinzas. Silvaria. Ele sussurrou, voz tremendo. O Fundo Soberano de Silvaria. Genevieve. O Acordo Peterson. Eles são os investidores. Meu Deus, Genevieve. Ela é a investidora. A peça final se encaixou. O rosto de Genevieve Harrison, que tinha sido torcido numa máscara de triunfo, desmoronou. O sangue drenou dele, deixando um branco pálido e papeloso. Os olhos, arregalados com puro terror adulterado, dispararam de Arthur pro cheque ainda na mão dela, e então para a mulher que ela tinha acabado de tentar destruir pública, cruelmente e irrevogavelmente. Ela não era uma caçadora de fortunas. Ela não era uma ninguém. Ela era o banco. A Sarah que São Paulo conhecia tinha sumido. No lugar dela estava Sarafina. Era como se uma luz tivesse sido acesa de dentro. A postura, sempre educada, agora se tornou real. O olhar cansado e nervoso nos olhos foi substituído por uma autoridade calma, avaliadora e totalmente fria. Ela tinha passado 2 anos escondendo seu poder. E agora, com seu disfarce queimado, o peso total de seu direito de nascença se assentou nos ombros dela. Ela não era mais uma esposa. Ela era uma soberana. Olhou para a multidão aturdida e silenciosa, olhar varrendo sobre eles com o desinteresse praticado de uma monarca revistando tropas. Então os olhos se assentaram em Genevieve Harrison. Sarafina deu um passo à frente. Genevieve estremeceu, um movimento involuntário minúsculo. Você me ofereceu, Sarafina disse, voz quieta mas carregando no silêncio morto, 500 mil reais. Ela estendeu a mão e pegou o cheque dos dedos frouxos e tremendo de Genevieve. Genevieve não resistiu. Sarafina olhou para o pedaço de papel. Uma oferta generosa, ela continuou, para ir construir uma nova vida. Devo confessar, senhora Harrison, minha mesada semanal para despesas pessoais é mais que isso. Mas é a caridade do gesto que eu acho tão comovente. Ela segurou o cheque entre 2 dedos. Então, com um movimento lento e deliberado, rasgou ao meio, e depois ao meio de novo. Os pedaços de papel flutuaram pro tapete persa caro. Genevieve. Arthur Harrison engasgou, dando um passo fraco à frente. Sua Alteza, por favor. Um mal-entendido. Um terrível, terrível mal-entendido. Não fazíamos ideia. Sarafina virou o olhar frio para ele. Não, ela disse. Vocês não faziam ideia de que eu tinha poder. Isso não é a mesma coisa. Ela olhou além dele para o homem de rosto cinzento que tinha sido apresentado como Sr. Peterson, o intermediário do acordo. Sr. Peterson, Sarafina chamou. O homem pulou. O Fundo Soberano de Silvaria, que eu pessoalmente supervisiono, estava considerando um investimento bastante grande no novo empreendimento de tecnologia da Fundação Harrison. Meu pai acreditava em apoiar famílias americanas visionárias. Mas valorizamos parceiros com discrição, com integridade, com boas maneiras. Ela deixou as palavras pairarem no ar. Essa parceria, ela declarou, voz final, está dissolvida, com efeito imediato. Valerius, cuide disso. Sim, Sua Alteza, Valerius respondeu. Arthur Harrison soltou um som, um suspiro estrangulado, e agarrou o peito. Não, por favor. Bilhões. Genevieve, sua tola. Sua tola arrogante. Ele desabou numa cadeira de veludo próxima, rosto enterrado nas mãos. O Império Harrison acabava de ser decapitado. Sarafina então voltou a atenção para Chloe, que estava se escondendo atrás de Lord Finn,
olhos arregalados de terror. Chloe, Sarafina disse. Chloe gemeu. Você me confundiu com uma empregada. Ela olhou para Lord Finn, que parecia fisicamente doente. Milord Finn, sua família tem arrendado fazendas da minha na fronteira por, 100 anos agora. Acredito que esse arrendamento está para ser revisado mês que vem. Finn ficou branco. Sua Alteza, por favor. Não tive parte nisso. Tentei dizer a ela. Talvez, Sarafina disse, você deveria escolher suas futuras alianças mais cuidadosamente. Virou de volta para uma Chloe agora soluçando. Você estava certa sobre uma coisa. Esse vestido é sustentável. Foi desenhado para durar uma vida inteira. Muito parecido com as consequências dessa noite. Finalmente, ela estava sozinha no círculo de ruínas, exceto por uma pessoa. Nate. Ele não tinha se mexido. Estava encarando ela, rosto uma tela de traição, confusão e admiração. Ele não estava olhando para uma princesa. Estava olhando para uma estranha. Sarah, ele sussurrou. O nome era uma pergunta, uma súplica. Toda a frieza, toda a fúria real vacilou. A armadura da princesa Sarafina rachou, e por um segundo ela era só Sarah de novo. A Sarah dele. Os olhos dela amoleceram, e a dor do próprio engano a inundou. Nate, ela disse, voz mal audível. Por quê? Ele engasgou. Nossa vida, nosso apartamento, os empréstimos estudantis que você disse que tinha, o trabalho de meio período na biblioteca. Tudo isso. Era tudo mentira. Não, ela disse, dando um passo em direção a ele. Valerius ficou tenso, mas ela ergueu a mão. A vida era real. O amor era real, Nate. Essa era a única coisa verdadeira. Uma mentira de omissão ainda é mentira, ele gritou, e o salão estremeceu. Você me deixou me preocupar com o aluguel. Você me deixou te trazer aqui para ser devorada viva quando você podia ter isso. Ele gesticulou selvagemente para Valerius, pro poder que crepitava no ar. Eu não queria isso. Ela chorou, as lágrimas que tinha segurado finalmente ardendo nos olhos. Eu queria você. Queria uma vida onde eu fosse só Sarah, onde um homem me amasse por mim, não pelo meu título, não pelo meu dinheiro. Queria ser normal. Só queria ser amada. E você achou que eu não faria isso, ele exigiu, apontando para a família acuada dele. Você achou que eu era tão superficial quanto eles. Eu não sabia, ela sussurrou, a verdade a atingindo. E estava com muito medo de descobrir. Fui uma covarde. E estou tão arrependida, Nathaniel. Ela usou o nome completo dele. Parecia um elogio fúnebre pro casamento deles. O silêncio que se seguiu era pesado, quebrado apenas pelos soluços baixos e engasgados de Genevieve. Sarafina olhou para o homem que amava e então para a família que tinha tentado destruí-la. Olhou para as ruínas das vidas deles e não sentiu nada além de um vasto vazio frio. O jogo tinha acabado. Valerius, ela disse, voz endurecendo mais uma vez enquanto puxava a máscara de princesa de volta ao lugar. Estamos indo. Sim, Sua Alteza. Ele acenou, gesticulando para os homens dele. Eles formaram um perímetro ao redor dela, uma parede móvel de ternos pretos. Começaram a andar. A multidão se abriu, um mar de rostos chocados e temerosos. Sarafina passou por Genevieve, que agora estava de joelhos, vestido verde esmeralda puxado em volta dela. Passou por Arthur, que parecia ter envelhecido 20 anos. Passou por Chloe, que estava chorando nos braços de Lord Finn. Chegou à porta do salão de baile. Sarafina, espera. A voz de Nate. Ela parou, mas não se virou. Não conseguia. Se visse o rosto dele, ia quebrar. Não vai, ele implorou, voz quebrando. Por favor. Não me importo com isso. Não me importo com o título ou o país. Me importo com você. A mulher com quem me casei. Sarah. Minha Sarah. Ela ficou parada na porta, costas para ele. Enfrentava uma escolha impossível, a vida da qual tinha fugido ou o homem para quem tinha fugido. A mulher com quem você se casou, ela disse, voz oca, era um fantasma. Ela nunca existiu de verdade. Não acredito nisso, ele gritou, dando um passo atrás dela. Sarafina pausou. Olhou para Valerius. Olhou pro longo corredor de mármore levando a porta da frente aberta e pro sedã preto blindado esperando por ela. A vida dela. O dever dela. Virou a cabeça só o suficiente para vê-lo por cima do ombro. Os olhos estavam cheios de lágrimas. Se você verdadeiramente me ama, Nate, ela disse, e não o fantasma, você vai saber onde me encontrar. Mas você precisa entender,
Se você vier, não está só me escolhendo. Está escolhendo meu mundo. E vai estar deixando tudo isso para trás para sempre. Faça sua escolha. Antes que ele pudesse responder, ela virou e foi embora. Valerius e a equipe seguiram, passos ecoando no mármore. As grandes portas se fecharam atrás deles com uma batida final suave, deixando Nathaniel Harrison parado sozinho no meio do legado arruinado da família, a multidão silenciosa e encarando sua única testemunha. As portas pesadas de carvalho da mansão Harrison clicaram fechadas, selando o salão num silêncio sufocante que nem tumba. O ar, que momentos antes tinha crepitado com autoridade real, estava agora espesso com o fedor de morte social e financeira. Por uns 30 segundos inteiros, ninguém se mexeu. O único som era o choramingar alto e fino de Chloe Harrison. Então os sussurros começaram. Começaram nas bordas do salão, um murmúrio, um suspiro abafado. Pessoas que tinham vindo beijar o anel de Genevieve Harrison agora encaravam ela como se fosse um cadáver. Não estavam com pena. Estavam calculando. Mentalmente cortando laços, cancelando almoços, desfazendo conexões de negócios. Nesse mundo, poder era tudo. E os Harrisons tinham acabado de ser pública e espetacularmente castrados. Pessoas começaram a ir embora. Não teve obrigado pela adorável noite, nem despedidas educadas. Simplesmente evaporaram. Pegaram os casacos numa procissão silenciosa e sombria, evitando contato visual com a família arruinada. O senador, que tinha estado rindo com Arthur uma hora antes, praticamente correu para a porta. O Sr. Peterson, o intermediário do acordo, já estava no telefone, rosto sombrio, presumivelmente informando os superiores que o acordo com Silvaria não estava só morto, mas tóxico. Lord Barnaby Finn se desvencilhou de Chloe. Preciso de ar. Ele gaguejou, rosto úmido. Barnaby. Querido, Chloe fungou, tentando alcançá-lo. Não me deixa. Preciso verificar minhas propriedades, ele disse, o que era uma mentira clara. Recuou, fazendo reverência desajeitada pro salão em geral, e então fugiu. Estaria no primeiro voo de volta para Londres, desesperado para mandar mensagem pro consulado Silvaril com suas desculpas mais profundas e rastejantes. O noivado tinha acabado. Em menos de 10 minutos, o grande salão de baile, que tinha abrigado 300 pessoas da elite de São Paulo, estava vazio. Tudo que restou foi a família Harrison, o quarteto de cordas empacotando os instrumentos com pressa frenética e silenciosa, e as bandejas espalhadas de salgadinhos meio comidos. Nate ficou parado sozinho no centro do salão. Estava encarando a porta da frente onde sua esposa, a princesa, tinha desaparecido. Olhou para as próprias mãos, depois para os pedaços rasgados do cheque no chão. Estava em choque, suspenso entre duas realidades impossíveis. Bilhões, Arthur Harrison sussurrou da cadeira dele. Estava balançando para frente e para trás, olhos vagos. Bilhões, foram embora. Tudo que construí. Tudo. Foi embora. Genevieve finalmente se levantou do chão. O coque perfeito tinha se soltado e uma mecha de cabelo loiro prateado caía pelo rosto, mas ela parecia não notar. O vestido verde esmeralda estava amassado. Ela parecia velha. Andou com pernas instáveis até Nate. Nathaniel. Ela disse, voz um chiado seco. Você vai consertar isso. Você é o marido dela. Vai até ela. Vai se desculpar. Diz que estávamos enganados. Diz que foi uma piada. Um teste. Nate lentamente ergueu a cabeça. Olhou para a mãe. A admiração, o medo, a vida inteira de intimidação, tudo tinha sumido. Ele olhou para ela. Verdadeiramente a viu pela primeira vez. Viu uma mulher mesquinha, cruel e aterrorizada. Um teste, ele disse, voz perigosamente quieta. Você tentou destruí-la. Chamou ela de parasita. Ofereceu dinheiro. Estava protegendo essa família, Genevieve gritou, controle quebrando. Protegendo você. Do que achávamos que ela era. Como a gente podia saber? Esse é o ponto, mãe. Nate rugiu, e o volume repentino fez os dois pais pularem. Vocês não sabiam. Só assumiram que ela não valia nada porque não era como a gente. Porque ela era gentil e quieta e não se importava com isso. Acenou a mão pro salão opulento e vazio. Ela era minha esposa, ele gritou, a dor disso finalmente o atingindo. E eu deixei vocês fazerem isso com ela. Fiquei parado e deixei. Filho, Arthur implorou. Seja razoável. A família. O legado. O fundo. O fundo. Nate riu, um som amargo e quebrado. É só com isso que vocês se importam, não é? Vocês não se importavam que eu era feliz.
Não se importavam que eu a amava. Só se importavam que ela não era uma Matarazzo ou Diniz ou uma maldita princesa. Passou as mãos pelo cabelo, virando deles. Olhou de volta para a porta. Se você verdadeiramente me ama, Nate, vai saber onde me encontrar. A escolha dele. Nathaniel. Genevieve tentou de novo, voz mudando, tentando ser suave, manipuladora. Para onde você está indo? Nate se virou. O rosto estava determinado. O filho bonito e de vontade fraca tinha sumido, queimado no mesmo fogo que tinha forjado Sarafina. Vocês queriam ela fora, Nate disse, voz fria. Parabéns, mãe. Conseguiram o que queriam. Começou a andar não em direção aos pais, mas em direção à porta. O que você está fazendo? Arthur exigiu, levantando da cadeira. Você não pode ir embora. Tem que consertar o que começou. Nate pausou na soleira. Olhou para trás para a mãe, o pai, a irmã soluçando agora sozinha no canto. Viu os três presos na própria prisão fria e linda que tinham construído. Não, Nate disse. Não vou consertar o erro de vocês. Vou tentar consertar o meu. Virou as costas para a família, pronome Harrison, para a cidade inteira de São Paulo. Saiu da grande mansão na noite fria de junho com nada além das roupas do corpo e a esperança impossível e aterrorizante de que pudesse encontrar um jeito de se tornar o homem que sua princesa merecia. Genevieve Harrison o observou ir. Não gritou. Não chorou. Simplesmente ficou no centro do salão vazio, cercada pelas ruínas da vida. E pela primeira vez, estava verdadeira e completamente sozinha. O Maybach S-Class preto era um casulo blindado silencioso deslizando pelas artérias frias de São Paulo. Era uma fortaleza rolante, hermeticamente selada do mundo que Sarafina tinha acabado de incinerar. Ela encarava o vidro escurecido à prova de balas, observando as mansões dos jardins, símbolos de uma aristocracia que tinha acabado de provar ser risivelmente pequena, darem lugar às torres de vidro estéreis do centro financeiro. Não estava mais chorando. A persona de Sarah, a estudante de pós-graduação suave e hesitante, tinha sido um escudo. Mas a revelação da crueldade pública crua tinha despedaçado isso, e a mulher deixada em seu lugar era a que ela tinha sido treinada para ser desde o nascimento. Sarafina. Composta, controlada, fria. Mas embaixo daquela compostura glacial, ela estava em agonia. Era um luto frio e afiado. Não tinha só perdido o disfarce, tinha perdido a única vida que um dia pareceu real. E tinha perdido o único homem que um dia verdadeiramente amou. O avião está sendo abastecido num terminal privado em Guarulhos, Sua Alteza. Valerius Stark disse do assento oposto a ela. A voz era um ronco quieto e formal, contraste gritante com o caos que tinham acabado de deixar. Temos um plano de voo diplomático registrado com a torre. Estaremos no ar em 1 hora. Seu pai está agitado. Ele está sempre agitado, Sarafina respondeu, voz monótona e sem emoção. Estava olhando para a mão esquerda, girando a aliança fina e simples de ouro que Nate tinha deslizado no dedo dela no cartório. Tinha sido uma terça-feira ensolarada e simples. Ele estava usando um terno amassado. Ela estava usando um vestido de algodão de R$ 50. Foi o dia mais feliz da vida dela. Agora a aliança parecia pequena, que nem brinquedo de criança, irremediavelmente fora de lugar. Você se saiu bem, Sua Alteza, Valerius disse, olhos gelados amolecendo por um momento. Você suportou um insulto impronunciável. Saí, ela murmurou, olhar fixo nas luzes da cidade piscando. Falhei. Falhei em manter meu disfarce. Falhei em protegê-lo da minha vida. E falhei em protegê-lo da própria família. Você não falhou, Valerius corrigiu, voz endurecendo. Eles forçaram sua mão. Minhas ordens eram extraí-la se seu disfarce fosse comprometido. Mas o que testemunhei, aquilo não foi uma simples brecha. Foi um ataque público deliberado. Eles a trataram que nem gado. Foi indigno. A mão enluvada dele se fechou. Minhas ordens eram extraí-la. Meu desejo, ele adicionou, a palavra carregada de precisão gelante, era arrasar aquela casa. Eles estão arrasados. A própria arrogância deles fez o que nenhum exército poderia, ela respondeu. Finalmente encostou a cabeça no couro impossível e suavemente liso. Ele me odeia, foi um sussurro, uma confissão. Ele não te odeia, Sua Alteza. Ele está em choque. Ele é um civil, Valerius raciocinou, como se explicando uma espécie estrangeira. Ele não consegue processar as camadas disso. O homem que ele acreditava ter se casado não é você. Mas ela é, Sarafina insistiu, uma única lágrima quente finalmente escapando, traçando um caminho pela bochecha dela.
Ela era a única parte de mim que era real. Sarah não era uma mentira. Princesa Sarafina é a performance. E essa noite, eu acabei de trancar Sarah numa caixa e jogar a chave fora. Ele viu. Ele me viu me tornar isso. E ele olhou para mim como se eu fosse um monstro. Valerius não disse nada. Não havia protocolo para isso. Eles dirigiram em silêncio, o carro varrendo pelos terminais principais entrando na pista restrita de um aeroporto privado. A mudança foi imediata. O vento frio de junho era uma força física uivando pelo concreto aberto, e lá, iluminado que nem lança prateada, estava o jato. Um Gulfstream G700, elegante e branco, motores já zumbindo um som agudo e impaciente. O brasão silvário, o falcão prateado segurando o louro da montanha, estava pintado discretamente na cauda. Era isso. A gaiola dourada com asas já abertas, esperando para levá-la de volta a uma vida de dever solitário e esmagador. Valerius abriu a porta do carro. O ar frio e o cheiro de combustível de avião a atingiram instantaneamente, perfume familiar e indesejado da infância. O som dos motores era um grito, som que ela associava com partir de jantares de estado, partir de negociações tensas, partir de lugares onde nunca quis estar. Ela saiu, o vestido cinza simples de pobreza batendo em volta das pernas. Valerius e seus 2 homens a flanquearam, parede móvel de ternos pretos. Ela andou um passo de cada vez em direção às escadas esperando. Cada passo parecia pesado que nem chumbo. Era isso. Acabou. Tentei ter os 2. Perdi. Tinha chegado ao pé da escada do avião. Podia sentir o ar-condicionado quente da cabine. Colocou um pé no primeiro degrau. Para. Sarah. Espera. Um som, um guincho terrível de pneus, rasgou o zumbido dos motores. Um táxi amarelo, freios fumegando. Derrapou até parar a 50 metros de distância, bem na borda da pista. Ameaça. Valerius rugiu. Em uma fração de segundo, ele tinha empurrado Sarafina para trás dele, e todos os 3 homens tinham sacado suas armas, mirando com posturas letais de 2 mãos pro táxi. A segurança do aeroporto, alertada pela invasão, ergueu suas próprias armas. Motorista, saia do veículo. Mãos onde podemos ver. A porta do táxi voou aberta e Nate caiu para fora. Era um destroço. O paletó do smoking tinha sumido, gravata borboleta arrancada, colarinho aberto. Ele claramente tinha corrido, peito arfando, rosto pálido e desesperado. Nate! Sarafina gritou. Segurem fogo. Segurar. Valerius berrou, reconhecendo-o, virou, rosto uma máscara de fúria e confusão. Senhor Harrison, você está num aeroporto restrito. Está colocando você e Sua Alteza em perigo. Nate o ignorou, olhos travados apenas nela. Começou a correr, tropeçando pela pista. Sarafina. Não me importa. Só espera. Valerius e seus homens entraram na frente de Sarafina, parede humana. Já chega, Sr. Harrison. Essa é uma questão diplomática. Deixe ele falar, Sarafina ordenou, empurrando para passar pelo braço inamovível de Valerius. Deixa ele falar. Nate parou cambaleante a 3 metros de distância, bloqueado pelos guardas, respiração formando nuvens no frio. Estava preso entre os homens armados e o jato gritando, homem de um mundo parado na soleira de outro. Não vai. Ele ofegou, voz crua. Nate, eu tenho que ir, ela disse, coração partindo, lágrimas agora escorrendo, congelando no rosto. Essa é minha vida, meu dever. Você viu o que vem com isso. Você viu o que eu sou. Não, ele gritou por cima do vento. Eu vi o que eles são. Eu era covarde, Sarah. Sabe, minha vida inteira tive medo deles. Medo da minha mãe. Medo de não ser bom o suficiente pro nome Harrison. Essa noite eu fiquei parado. Deixei minha mãe. Eu era fraco. Estava paralisado. Passou a mão pelo cabelo, olhos vermelhos mas ferozmente vivos. E eu tinha medo de perder aquilo. Gesticulou para trás em direção às luzes distantes da cidade. O dinheiro. O nome. O legado. Mas naquele salão quando eu vi eles então vi você, no que você se transformou. Ele balançou a cabeça, uma risada pequena e seca escapando. Foi aterrorizante e foi incrível. Eu percebi que eles são os fantasmas, Sarafina. Eles são os vazios. O mundo inteiro deles é uma mentira. Ele deu outro passo mais corajoso. A mão de Valerius foi para a arma, mas ele não sacou. Não conheço esse mundo, Nate disse, voz quebrando enquanto gesticulava pro avião e os homens armados. Não, vou ser um idiota.
Vou ser o brasileiro idiota nos seus jantares de estado. Não falo sua língua. Não sei a primeira coisa sobre ser o que quer que você precise. Sou só um cara de Pinheiros que trabalha em finanças. Eu sei, ela sussurrou, determinação desmoronando. Mas eu te amo, ele disse, voz finalmente quebrando. Amo Sarafina. Amo Sara. Amo a mulher que lê no nosso apartamento caindo aos pedaços e que faz café terrível. E amo a princesa que acabou de trazer minha família inteira de joelhos com uma única frase aterrorizante. Amo tudo de você. Não me importo com o nome. Só me importo com a pessoa. Ele parou, parado diretamente na frente dela, guardas uma barreira silenciosa e tensa entre eles. Você me disse para fazer uma escolha. Ele disse, voz agora forte, final. Eu escolho você. Estou acabado com eles. Estou acabado com aquela vida. Eu escolho você. Se você ainda me quiser. Se puder me perdoar por ser um idiota. Por não te ver. Sarafina olhou para o rosto dele. Esse homem que ela tinha amado em segredo. Esse homem que tinha acabado de jogar fora a vida inteira, a fortuna, a família, tudo por ela. Pela ela de verdade. Ele não tinha fugido do poder. Tinha corrido em direção a ela. A represa da compostura real, de anos de treinamento, de uma vida inteira de solidão, finalmente rompeu. Você. Seu idiota. Ela soluçou, uma risada pequena e engasgada escapando. Avançou, empurrando para passar pelo braço de Valérios e bateu no peito dele. Seu idiota maravilhoso absoluto. Você não tem ideia no que está se metendo. Desde que eu esteja me metendo nisso com você, ele murmurou, braços envolvendo ela, segurando tão apertado que ela mal podia respirar. E ele a beijou. Não foi um beijo de conto de fadas. Foi desesperado e bagunçado e frio do vento. E tinha gosto de sal das lágrimas dela e combustível de avião do ar. Era uma promessa. Era um pacto. Era o selo de um futuro novo, aterrorizante e totalmente incerto. Valerius Stark os observou. Ficou rígido por um longo momento. Então soltou um suspiro longo e lento. Virou as costas para eles, dando um momento de privacidade, e tocou o fone de ouvido. A voz era cortada, formal. Capitão Stark aqui. Informe Sua Alteza Sereníssima, o príncipe, que a situação foi resolvida. A princesa tem um passageiro adicional. Não um passageiro. Ela assegurou o marido dela. Ele pausou, ouvindo. Sim, senhor. Correto. Senhor Nathaniel Harrison. Ele está agora sob a proteção da coroa Silvária. Estamos levando ele para casa. Decolamos em 5. Cortou a conexão e se virou. Sarafina e Nate tinham se separado, mas estavam agarrados às mãos um do outro. Valerius permitiu-se o menor, mais raro dos sorrisos. A missão, parecia, tinha acabado de mudar dramaticamente. Sarafina, olhos brilhando, olhou para Nate. Ela ainda era princesa. Ele ainda era civil. Mas estavam, pela primeira vez, do mesmo lado. Você está pronto? Ela perguntou. Nate olhou para o jato enorme e alienígena, depois de volta para ela. Respirou fundo. Não. Nem um pouco. Mas estou com você. Então, ela disse, apertando a mão dele, é tudo que importa. De mãos dadas, a princesa de Silvaria e o filho exilado de São Paulo viraram as costas para a cidade. Juntos, subiram as escadas para a luz, deixando as ruínas da família Harrison e o fantasma de Sara para trás. A porta pesada selou atrás deles, e os motores rugiram. As portas do salão se fecharam, mas a história de Nate e Sarafina estava apenas começando. Eles deixaram as mentiras e a crueldade para trás. Mas será que um amor nascido em segredo consegue sobreviver sob o brilho total de uma corte real? O que acontece quando Nate de Pinheiros é jogado no mundo de política, poder e um sogro real que nunca o quis? Os Harrisons pagaram o preço pela arrogância. Uma lição em subestimar os quietos. É um lembrete de que o verdadeiro poder nem sempre grita. Às vezes ele senta quieto no canto, esperando. Se você amou essa história de revelações chocantes e justiça servida, por favor dá aquele like. Ajuda muito o canal. Compartilha esse vídeo com alguém que ama uma boa história de vingança. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Postamos novas histórias dramáticas toda semana, e você não vai querer perder o que vem a seguir. Valeu por assistir.